Bem, então vamos começar a aula, né? Como as outras aulas, os alunos gostaram muito do fato de a gente estar sempre resolvendo a atividade da semana passada. Então vamos manter essa linha e nessa aula a gente vai iniciar pela resolução da atividade semanal da aula passada, ok? Só recapitulando a competência que a gente está estudando, aplicar conceitos sobre a organização básica dos computadores, a programação computacional em uma linguagem orientada a objetos. Ok? A atividade da aula passada foi composta por 5 questões, que estão aí postadas no slide, e vamos começar pela primeira questão. Ok? Fazer uma mané receber 3 valores e mostrar qual dos 3 é o maior valor. Eis aí a resposta da questão. Vamos começar a analisar. Criar o objeto mané com a classe robô. Receber os 3 valores que a questão pede para o robô receber. E a partir daí a gente vai entrar no encadeamento de se. O primeiro se pergunta o quê? Está perguntando se x1 é maior que x2. E ao mesmo tempo, se x1 também é maior que x2. Pessoal, tem um pequeno errinho aí nesse slide. Na verdade, perguntando se é maior que x3. Então, esse x2 aqui, no caso, seria x3, ok? Tem uma pequena falha nesse slide, eu vou corrigir. Então, a pergunta seria, se x1 é maior que x2 e, ao mesmo tempo, se x1 é maior que x3. Ora, se x1 for maior tanto que x2 quanto x3, então x1 é o maior dos 3. Se x1 é maior dos 3, escreva x1, como a questão pede. Ok? Caso ele não seja maior que os outros 2, então ele vai entrar no se não. Ok? O que é que temos dentro do se não? Estamos perguntando se x2... Agora eu não estou perguntando mais se x1 é maior que os outros 2. Eu estou perguntando se x2 é maior que os outros 2. Então, x2 é maior que x1. E ao mesmo tempo, x2 também é maior que x3. Se isso acontecer, é porque o maior é x2. Se x2 é maior, então escreva x2. Ok? Mas se x2 não for maior que os outros 2, então, o que vai acontecer? Vai entrar no se não. O que é que temos no se não? Escreva x3. É uma conclusão óbvia. Eu não preciso perguntar agora se x3 é maior que os outros 2. Porque se x1 não é maior que os outros 2, e se x2 também não é maior que os outros 2, significa dizer que o maior é x3. Por isso que não existe uma pergunta. Ok? Bem, essa questão eu resolvi também de uma outra forma, até para a gente já ir acrescentando alguns conceitos. Vejam uma outra forma de resolver a mesma questão, ok? O que tá mudando aqui é apenas o formato com o qual nós estamos escrevendo a questão. Veja que eu estou ingressando agora com o conceito de indentação, certo? Criamos o objeto do mesmo jeito, ok? Recebemos do mesmo jeito. Onde é que está a diferença? A diferença agora está nas chaves, ó, na forma como a gente escreveu as chaves. Veja que eu tenho se, não é? X1 maior que x2 e x1 maior que x3, né? O mesmo erro, né? Porque foi cópia, ok? O que é que vai acontecer? Então, eu já estou abrindo a chave aqui em cima, ok? É só uma forma de escrever mais parecida com a qual a gente escreve a linguagem Java, na linguagem Java, ok? Então, observe que a chave agora está logo depois do se não. E o fechamento da chave, perdão, do então, e o fechamento da chave está aqui antes do se não. Estão vendo? É a mesma coisa. Vamos voltar para o slide anterior, para você ver como é que a gente tinha feito antes. Está vendo? Eu tinha feito o se todo, e a chave embaixo, ó, o bloco de chave embaixo. Está vendo? E agora, a gente simplesmente mudou de lugar a chave. Ok? Por que isso? Para que a gente escreva cada vez mais próximo de como normalmente nós escrevemos na linguagem Java.
Não que do outro jeito não esteja correto. Está correto, o Java vai aceitar do mesmo jeito. Mas você chegando numa empresa para trabalhar, tem um grupo de programadores já desenvolvendo, você vai dar manutenção num código que já está pronto. Se você está acostumado a programar dessa forma, você já vai estar acostumado a programar como todos programam. Então fica mais fácil a gente já ir se acostumando com essa forma de dispor os elementos da nossa programação. Vejam que é o mesmo programa, né? Inclusive eu diferenciei as cores para facilitar. Veja que esse se está em vermelho. Obviamente as suas chaves, assim como o sinão, também estão em vermelho. Observe que a chave fecha lá embaixo. Essa chavezinha que está sendo fechada aqui embaixo é esta chave que está sendo aberta aqui em cima do sinão. Ok? Dentro do sinão existe um outro se, que estamos escrevendo da mesma forma. Ó. No final do então, nós abrimos uma chave e fechamos aqui antes do sinão. Depois do sinão, a gente abre a chave e fecha depois do comando compreendido. Ok? Só para fazer uma visualização maior, vamos utilizar um pouco essa lupa para que as pessoas vejam melhor. Nós temos o se, tá vendo? Se, mané, maior que o X, é lá no final, então nós acrescentamos essa chave nesse local, ok? Então, o fechamento da chave fica antes do sinão, que já abre a próxima chave, ok? Do mesmo jeito o outro se, tá vendo? Depois do então tem a chave, ok? E no sinão, fechou a primeira chave que foi aberta, entramos no sinão, abrimos a chave do sinão e a chave foi fechada logo mais. Ok? Como apareceu este conceito, vamos ao novo conceito, identação. Dentro da computação, é um termo aplicado ao código-fonte para indicar que os elementos estão hierarquicamente dispostos. Ou seja, voltando aqui ao nosso programa, existe uma hierarquia dentro dos elementos dessa programação. Por quê? Porque este comando aqui, hierarquicamente, ele pertence a esse se. Ok? Por isso que ele está identado. Veja nesse outro conjunto aqui de se, que todos os comandos que pertencem a ele possuem uma identação. Identação nada mais é que essa tabulaçãozinha aqui, essa margem que a gente coloca um pouco mais para dentro, ok? Para que visualmente você observe quais são os elementos que hierarquicamente pertencem um ao outro. Isso não tem fim, tá? Você pode ter um se dentro do outro se, que está dentro do outro se, dentro do outro, do outro, do outro. Se não existisse essa identação, ficaria difícil você visualizar qual elemento pertence a qual dos sis. Ok? Onde está sendo aberta a chave do primeiro se, onde está sendo fechada a chave do primeiro se, e assim por diante. Se eu tenho um se dentro do outro, um enquanto dentro do outro, e por aí vai. Então esse conceito de identação é muito utilizado. Essa palavra identação faz parte do nosso jargão, do nosso informatês, e vocês vão começar a utilizar essa palavra muito quando começarem a trabalhar na área. Ok? Uma outra alternativa para a mesma resposta, da mesma questão, agora sem utilizar as chaves. Não é? As chaves não são obrigatórias, mas existe o caso em que elas são. Neste caso, por que as chaves não são obrigatórias? Porque só existe um comando identado. Quando existir mais de um comando, obrigatoriamente caracteriza um bloco de comandos e aí você vai passar a ter que usar a chave. Ok? No caso de haver apenas um comando, como é o caso, você não precisa de usar as chaves. Não é que não possa, você pode usar, mas você não precisa usar. Então esta solução que está no slide é a mesma solução sem as chaves. Observe que você tem o se, ok? Lá no final do então não tem nenhuma chave. Obviamente existe a identação do comando que está hierarquicamente subordinado ao se. Depois passamos para o sinão. Por que o sinão está no mesmo nível do se? Porque faz parte da mesma estrutura. Não é? Ele é a continuação do se. Então ele não está identado, ele é o próprio se, faz parte do se. Então ele fica no mesmo nível de identação.
E dentro do senão, existe um outro bloco de código identado. Ok? Observe que nós não colocamos chaves depois do senão. Não é isso?